Olá, pessoal. Eu me chamo Thaís e eu curso a disciplina Proteômica e Transcriptoma com a docente Manuela Leal. Hoje eu vou falar sobre o genoma de Hodgkin prolixus. O título do artigo é Genoma de Hodgkin prolixus, o inseto vetor da doença de Chagas revela adaptações únicas à hematofagia e infecção parasitária. Então, Hodgkin é um inseto obrigatoriamente hematófago, tem metamorfose incompleta, o que o configura como hemimetábolo. Ele é o vetor apenas da doença de Chagas, não é o agente. Ele é causado pelo Trypanosoma cruzi, que é o parasita que depende do corpo do hospedeiro para poder completar seu ciclo de vida. E aproximadamente 10 mil pessoas morrem da doença anualmente e 100 milhões estão em risco de infecção. Cabe ressaltar que a OMS considera a doença de Chagas como uma das doenças negligenciadas. O artigo traz que esse inseto ele tem um repertório de genes diferentes de dípteros, vetores de doenças, como a Aedes aegypti, e também mostra que primeiro sequenciamento do genoma de um inseto vetor não díptero de uma importante doença parasitária. Tem por objetivo, né, fornecer informações sobre a fisiologia e evolução de um importante vetor de doença, que aumenta a compreensão da transmissão de um parasita com risco de vida e pode levar ao desenvolvimento de métodos de controle de invasões. Bom, no material e métodos, primeiro se selecionou 15 diferentes colônias e, dentre elas, tirou 20 espécimes de cada, é, todos no Instituto Genoma da Faculdade de Medicina de Washington. Foi realizado o sequenciamento do genoma, usando os programas Sanger e tecnologia 454, com cobertura de 8 vezes. Ao final do sequenciamento foi criada uma biblioteca. O tamanho do genoma inicial é de 733 megabytes. Foi realizada também a predição de sequência de genes, predição alternativa, depois também modelos de gene padrão fornecido pelo Vector Base 1.3, e também predição com abordagem AB initio e similaridade, e foi usado o banco de dados Ensemble. Houve também a anotação de genes, com os programas Anoxel e Cluster 5, para genes parálogos, agrupamento de genes ortólogos, e contagem de famílias. Também foi identificado e analisado elementos transponíveis de 3 categorias diferentes. Foram comparados o genoma de Hodgkin com 16 genomas de Wolbachia, usando o programa BLAST. Também foi feita a previsão e análise de genes-alvo para microRNAs em relação à sua função, e também a maquinaria de selenoproteína, que é uma importante genes importantes para o metabolismo de Hodgkin prolixus. Eles foram identificados pelo Seleno Profiles e CBLAST. Então, vindo aos resultados, que mostra a figura A, a montagem do genoma, um inseto adulto. Então, montou-se 702,6 megabytes do tamanho previsto do genoma, que era de 733, com cobertura média de 8 vezes. O genoma de Hodgkin é ligeiramente inferior ao de outro hemíptero, o pulgão da ervilha. A predição do gene consenso inclui 15.456 genes codificadores de proteínas e 738 genes de RNA. Aqui na letra B, é uma análise de agrupamento de genes ortólogos de Hodgkin prolixus e outros insetos, os holometábolos, com metamorfose completa, hemimetábolo, no qual o Hodgkin prolixus faz parte, díptera e o grupo externo. Então, dentre os genes, destacou-se 630 expansões específicas de linhagens em muitos grupos de genes de Hodgkin prolixus relacionados a mecanismos de defesa, comportamento, desenvolvimento, perdão, e fisiologia. Uma comparação de famílias de genes com base em anotações de domínio de proteína mostrou que algumas reduções de linhagens específicas, onde Hodgkin tinha menos genes. Aqui na figura C, mostra as 3 principais categorias de elementos transponíveis, que são as repetições terminais longas, repetições terminais curtas e
o classe 2, que é o Mariner, onde estão os MITs. E as três categorias constituíram 5,6% do genoma de Hodgkin. Já aqui, na figura número 2, mostra vias imunológicas e seus efeitos na microbiota intestinal de Hodgkin prolixus. Então, a via IMD, ela é responsável por controlar a microbiota intestinal de Hodgkin prolixus e também está envolvida no controle da replicação do T. cruzi. Mas, assim, várias proteínas da via IMD, elas estavam ausentes estão, né? Ausentes no genoma de Hodgkin, mas mesmo com essa ausência dessas proteínas, a via ainda está ativa. Então, aqui mostra na letra A que em Hodgkin prolixus, alguns membros dessa via, como eu falei, que é o RHD, IPT, ANK, elas estão ativas elas foram encontradas nessa via, e aqui estão as proteínas de reconhecimento de peptidoglicanos, como o RP Helix, que é um gene muito importante, uma proteína importante dessa via. B e C, eles mostram a expressão do gene, mostra que Helix foi um regulador positivamente tanto o epitélio intestinal como o corpo de 72 horas após o atendimento de sangue, indicando assim que havia imunidade em Hodgkin prolixus. Na letra D, a gente pode observar que a expressão da defensina A, na verdade, assim, quando a expressão do Helix é eliminada, como aqui em rosa, na letra D, no intestino, usando o RNA de interferência, a expressão de defensina A é bastante reduzida e a expressão da lisozima A é aumentada. E na letra E, a gente pode verificar que o intestino médio anterior e o intestino médio posterior, na letra E, a expressão da carga bacteriana ela é aumentada, com a mesma tendência observada no reto, intestino médio anterior, posterior e no reto. Também, aqui na letra H, a gente consegue observar que os insetos alimentados, infectados com T. cruzi, eles não mudaram as cargas de parasitas após 7 e 14 dias depois da infecção. Então, tanto no intestino médio posterior e anterior, e também no reto, mesmo depois de 7 e 14 dias, não houve mudança nas cargas desse parasita. Então, essas descobertas elas indicam que a infecção do T. cruzi não ativa o sistema imunológico do inseto, ou que o parasita não é afetado por peptídeos antimicrobianos que são produzidos em resposta ao parasitismo ou à ingestão de uma refeição de sangue. Então, assim, uma hipótese plausível para esses dados é que o T. cruzi desenvolveu mecanismos de evasão ou tolerância, porque a ativação dessas vias não controlaram a população de T. cruzi, como anteriormente sugerido. Aqui na letra I, a gente pode verificar também que a representação das vias imunes de MD, de Hodgkin, mostra a ausência de componentes principais dessa via. Então, duas vias como Jagstat e Toll, elas sejam conservadas nessa via, elas estão ausentes. Isso pode ser demonstrado pelo X em cada uma delas, na IMD, na DRED, na FAD, e também pelo caminho tracejado. Então, isso mostra também que pode ser explicado por existência de componentes alternativos desconhecidos, ligando os receptores de peptidoglicano e Helix, ou, alternativamente, para uma nova religação da rede imunológica. O papel da VMD, como eu falei, no controle da microbiota intestinal, levou à investigação do seu papel no controle de T. cruzi. E aqui, por último, na figura A, mostra a descoberta de um gene GPX baseado em seleno, cisteína,
em um inseto traz uma nova visão na evolução dessa família de genes, indicando que esses genes de EPX são mais difundidos e conservados do que se pensava anteriormente. Também observou uma conversão recente de seleno-cisteína em cisteína, em duas das redutases de Rhodines prolixos, que são essas duas aqui indicadas em negrito. E esses resultados, juntamente com a descoberta desse gene de EPX em Rhodines, indicam que os insetos originalmente tinham uma forma mais extensa de repertório de selenoproteínas, e que a perda e substituição por cisteína ocorreu independente de diferentes espécies. Então, assim, houve uma expansão de linhagens específicas que ocorreu em enzimas envolvidas na desintoxicação, como as carboxilesterases e citocromo P450, e essas enzimas, junto com a glutationa e a transferase, elas podem conduzir à resistência a inseticidas. E aqui na letra B, a gente pode verificar que esses 12 pontinhos de preto, mostra que descobriu-se 12 membros anteriormente não identificados no clado da nitroforina. E o que é essa nitroforina? É um vasodilatador importante para a saliva de insetos hematófagos, já que eles agem também através da picada. Então, ela é a nitroforina que codifica a lipocarinas que transportam óxido nítrico na saliva de Rhodines prolixos. Então, como é o caso da maioria dos eucariotos, o genoma de Rhodines não codifica várias vias para a síntese de aminoácidos essenciais. Então, a gente pode concluir que algumas das características únicas de Rhodines, incluindo suas numerosas expansões de linhagem de famílias, de genes específicos, a rede imunológica peculiar e uma relação silenciosa entre o inseto hospedeiro e o parasita Trypanosoma, também fornecem um novo ponto de partida para entender melhor suas adaptações evolutivas. Esses dados ilustram o importante papel de Rhodines como um modelo de estudo adicional ao de espécies de dípteros na arena da biologia vetorial e na paisagem mais ampla da biologia dos insetos também. Essas são as referências. Obrigada.